Agora, para a gente encerrar esse módulo, vamos falar sobre um assunto bastante importante que é o planejamento da abraçagem. O planejamento da abraçagem é uma etapa fundamental para a gente executar uma boa cerveja. A gente planejou ela, a gente vai executar ela, mas nesse meio a gente tem como a gente vai executar ela. Então começa ali na receita, né, na adaptação da receita, na criação da receita, que a gente vai considerar a nossa realidade, as coisas que a gente tem e aquilo que a gente pode fazer. A gente viu que existem dezenas de conformações de equipamentos que a gente pode fazer com um, com outro, e eles têm suas particularidades, têm sua eficiência. Cada cervejeiro tem seu padrão de moagem, que pode mudar uma coisa aqui, pode mudar outra coisa ali, e a gente tem que planejar o que a gente vai fazer. Isso é um assunto que pode ser bastante avançado. A gente planeja como serão as rampas de fermentação, depois a gente avalia se vai dar certo, como que a gente vai fazer as rampas de mostura para chegar num objetivo. Mas antes da gente entrar nesse conceito mais avançado de planejamento, hoje a gente vai focar num conceito um pouco mais simples, que é o planejamento do passo a passo. O que que a gente vai fazer quando a gente for fazer a nossa cerveja? Então, a gente tem aqui um guia simplificado de como fazer cerveja em apenas 47 passos simples. Fazer cerveja não é uma coisa simples. Fazer uma cerveja demanda tempo, demanda investimento e demanda muito conhecimento. Por isso é um hobby que é tão legal. Então, a gente vai aqui e passo a passo aqui, fazendo um por um, e eu falo, se é a primeira cerveja que você vai fazer, segue esses passos e não mude nada. Não tenta improvisar nada até o teu processo estar certinho, o teu processo estar extremamente controlado e chegando no objetivo final, que é fazer a cerveja. Eu, quando comecei a fazer cerveja, eu já improvisei muitas vezes, e todos os improvisos foram insatisfatórios. Depois que você pega, depois que você entende como as coisas funcionam, aí você pode começar a improvisar uma coisa ou outra. E quando eu falo improvisar, é improvisar alguma técnica. Eu já dei algum exemplo aqui de coisas que eu fiz. Eu dei o exemplo da vez que eu tentei filtrar com filtro de papel. Outra vez, eu não lembro o que que eu tinha na cabeça, que eu tentei aquecer a cerveja em banho-maria, em vez de fazer chama direta, eu tentei fazer em banho-maria. Também não deu certo, então não vamos sair aqui desse escopo. A gente tem aqui passo a passo tudo que precisa ser feito e algumas anotações que eu julgo anotações muito importantes. Um bom cervejeiro, ele anota tudo, porque tendo anotação, você tem base para melhorar. Não, a cerveja, infelizmente, apesar de ser algo extremamente científico, demandar muito, muito, muito estudo e ser algo extremamente complexo, infelizmente ainda envolve muito empirismo, porque a gente não tem como ter todas as informações que a gente precisa para fazer uma cerveja de forma perfeita. Uma macro cervejaria, não, ali é pura ciência, porque eles sabem tudo o que está acontecendo a cada momento. A gente aqui não, a gente tem um monte de incertezas e a gente tem que aprender a lidar com as incertezas. Por isso, a anotação é fundamental para ir guiando a cerveja para a realidade dos seus equipamentos, das suas condições. Então vamos lá nas minhas 47 passos simples para fazer cerveja. Algumas coisas aqui são podem parecer bem óbvias, mas seguir elas todas pode ajudar muito a não ocorrer algum problema. Então, beleza, hoje é nosso dia de braçagem, vamos começar nosso passo um. Você já comprou sua receita, tá tudo na sua casa, e a gente vai começar ali revisando a receita e o planejamento da braçagem. O que que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí, o que que você pode fazer? Pegar, a gente vai ter um PDF um pouco mais bonitinho disso para vocês seguirem, e aí riscando tudo que vocês já fizeram. Revisou? Pá, cheque. Vamos pegar aqui uma corzinha aqui para a gente pintar. Vamos pintar o que a gente já fez. Vamos lá. Então tá aqui. Quero ficar com o baldinho? Não vai deixar eu ficar com o baldinho? Não dá, né, para ficar com o baldinho. Fez isso? Cheque. Tá. Deu errado minha ideia aqui. Tudo bem, não tem problema não. Então, revisou a abraçagem? Cheque. Muito importante, confira se todos os ingredientes da receita estão disponíveis. Olha, quando você compra um kit de receita,
provavelmente vai estar tudo lá. Agora, quando você compra por conta os ingredientes separados, ou você tem maltes estocados na sua casa, olha quantas vezes que eu tinha malte estocado, planejei fazer uma cerveja, fui fazer achando que eu tinha e não tinha na hora. Então, confira se todos os ingredientes estão disponíveis, cheque. Se for o caso, faça a moagem do malte. Eu hoje não faço mais moagem do malte, tenho um brew shop na minha cidade, muito perto da minha casa, é muito cômodo, vou ali, compro malte moído. Você pode comprar o malte moído também, muita gente faz isso, você economiza num equipamento caro, que é um bom moedor. Aquele moedor de prato que você vai na mão, ele é um moedor mais barato. Mas um moedor bom que tem um controle fino ali da moagem é um moedor caro. Então, às vezes é muito mais vantagem já comprar um malte moído. E por mais que possa não ser, muita gente seja contra você moer num dia e fazer a cerveja no outro ou alguns dias depois, olha, existem muitas evidências que em um curto espaço de tempo não tem influência perceptiva nem para juízes treinados. Então, se for o caso, faça a moagem do malte. No meu caso, eu pulo essa etapa. Certifique-se que os equipamentos estão limpos. Então, se não tiver, faz a limpeza ali do equipamento, faz a sanitizada. Esse passo 5 pode parecer bobo, mas é um passo muito importante. Certifique-se de que todas as válvulas estão fechadas. Quantas vezes eu não coloquei água ou mosto no fermentador, que é mais triste ainda, e a válvula estava aberta e escorreu. Até eu perceber, sujou, fica grudento, principalmente quando é mosto. Mosto é açucarado, fica grudento. Então, é um passo, não ignore esse passo. Certifique que todas as válvulas estão fechadas. E aí sim, pode iniciar o aquecimento da água de mostura. Então, a partir daqui, fica com a receita na mão e vai seguindo a receita. E a partir daqui você começa a anotar todos os passos importantes, porque essas são informações que elas são muito relevantes para a configuração do seu equipamento, para você saber se seu equipamento está bom. Então você vai iniciar a água de mostura, você pode colocar aqui a temperatura inicial, por exemplo, 20 graus Celsius, e vai até, no nosso caso ali, eu acho que estava 75 graus Celsius, certo? E colocar aqui o início e o fim. Olha que dado importante a gente vai ter. A gente vai saber quanto que o seu equipamento consegue subir em graus Celsius por minuto. Um bom equipamento ele está ali por volta de conseguir subir 1 grau Celsius por minuto pelo menos. Então a gente vai ter essa informação. A gente não tem essa informação até agora. Eu vou abraçar com um equipamento novo, eu não tenho essa informação. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Claro, eu vou fazer com chama. Com chama, dependendo se o queimador é bom, você consegue, vai, fácil. Mas aí é muito importante você saber isso daqui. Beleza, essa etapa a gente não vai fazer na primeira abraçagem, adicione os sais na água, então eu deixei até aqui ó, mais clarinho. Quando a água de... Beleza? Então começou o aquecimento, início e fim. Chegou na temperatura alvo, nos nossos 75 graus, 73 eu acho que era, adiciona o malte. Então coloca aqui ó, quando que é o início da mostura. Às vezes a gente está controlando ali pelo relógio, está controlando pelo celular e a gente perde. A gente não, se a gente tiver anotado aqui o início da mostura, é a diferença entre uma cerveja que deu certo e uma cerveja que deu errado. É fácil. Se você perdeu, você bateu no cronômetro ali, perdeu o cronômetro, você sabe quando começou, você sabe que vai demorar 1 hora, sabe que vai terminar. Coloca aqui também as anotações de início e fim. Cervejarias profissionais, e aqui pode ser uma coisa que vocês colocam também no caso de vocês, é fazer anotações sobre o malte. A gente vai ter a receita ali, na próxima aula a gente vai dar uma olhadinha na receita antes da gente começar, da gente ir para a braçagem em si. Pega a receita e vai estar ali o malte que a gente vai utilizar. Às vezes são 10 maltes, às vezes são 5 maltes, no nosso caso é uma só. Só que a cervejaria, mesmo tendo ali na receita os maltes, ela anota à mão os maltes que foram colocados. Pode ter algumas diferenças, pode ser que aquele malte que está na receita não foi o que você usou no dia da abraçagem. Pode ser que você não usou 5 quilos, você usou 5,1 kg ou 4,900 kg. Então, por praxe, cervejarias profissionais anotam isso daqui também. Isso é opcional, se você quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, tudo bem. Mas, no mínimo, anote o início e o fim da abraçagem. Então, nesse caso aqui, a gente não vai mexer com pH ainda nessa receita. Passo 10, controle a temperatura de acordo com os tempos e rampas. Então, beleza, vai levar 1 hora. No nosso caso aqui é uma temperatura simples, 66 graus Celsius. Se houver flutuações, anota aqui também.
tudo ou você pode anotar assim, conseguir 66, mais ou menos 2 graus Celsius, e depois você vai tendo mais experiência, você consegue manter 66 mais ou menos 1, depois tendo mais experiência, consegue manter 66 mais ou menos meio. Depende muito de como você consegue fazer o controle ali da sua cerveja. Muito importante para quem vai utilizar equipamento com chama direta. Sempre que a chama estiver ligada, tem que manter a agitação. O malte ele não vai queimar rápido, mas se você deixar ele ali parado por muito tempo, ele assenta no fundo. Ali tem um contato direto com a parede da panela. A parede da panela vai estar numa temperatura bem alta e vai queimar o malte. Se você não prestar atenção nisso, uma hora ou outra você vai virar para a panela e vai vir uma bolha de fumaça. Aí queimou. Aí vai dar um gosto mais defumado para sua cerveja. Pode ser seu objetivo, mas não fica bom não, tô brincando. Então, sempre que tiver chama acesa, mantenha a agitação para não queimar. Beleza, coisa simples. Aí, paralelo a isso, se a gente for optar por lavagem, a gente tem que iniciar o aquecimento da água de lavagem. No tipo de equipamento que eu mostrei na aula sobre equipamentos, eu tinha um queimador só, mas 2 queimadores é muita vantagem. Então, nessa abraçagem que a gente vai fazer, eu não vou ter 2 queimadores. Vou fazer no primeiro queimador ali a cerveja e no fogãozinho que eu tenho ali atrás, eu vou fazer o aquecimento da água de lavagem. O aquecimento da água de lavagem, fogão ele é muito demorado, né? Mas como eu já vou colocar aqui no começo da mostura, até chegar na hora da lavagem, tem 1h30 que vai levar, vai dar tempo mais que suficiente para aquecer a água de lavagem. Então coloca aqui início e fim. A gente vai ter uma noção também de quanto que a gente leva para subir cada grau Celsius em um determinado equipamento. Então, isso aqui é paralelo, a gente está fazendo a mostura, terminamos a mostura, chegamos no mash out, finalizamos a etapa de sacarificação. Então a gente vai aqui, ó, controlando a temperatura até chegar ao mash out. Aí chegamos na etapa de recirculação. Então, mostura vai para clarificação, vai para lavagem. Então, chegamos aqui na etapa de recirculação, de clarificação. Então, a gente anota que horas que a gente começou, abriu a torneirinha ali, pegou a caneca e joga para cima. Anota aqui que horas a gente vai fazer, vai começar a recirculação, que horas a gente terminou a recirculação. Vocês vão ver que no decorrer do vídeo, eu vou estar com um relógio atrás, falando cada momento, cada tempo que a gente fez isso. E aí eu vou ter noção de como é o meu processo, quanto tempo que eu levo para clarificar, se meu tempo está bom, se meu tempo está ruim, e a partir daí, só sabendo esses dados, eu consigo melhorar bem. Isso aqui é tudo coisa muito simples, você vai começar, só coloca o tempo aqui, 10 e 35, coisa simples, é muito, muito simples fazer isso. Então executa, opa, errei aqui, eu estava aqui embaixo, execute a clarificação até o moço ficar limpo. Ficou limpo? Transfira o primeiro mosto para a panela de fervura. Então a gente faz a clarificação, da clarificação a gente sai com o primeiro mosto limpo. Manda para a panela de fervura. Se você tiver uma segunda fonte de chama, né, um segundo queimador, você já pode ligar a panela de fervura, porque daí vai aquecendo. Nessa hora, a gente finaliza o mash out, vai finalizar nessa primeira cerveja a 75 graus. Se a gente ficar muito tempo, e tem cerveja, a Cream Ale não é o caso, a Cream Ale é uma cerveja mais simples, mas tem cerveja que a gente fica mais de 1 hora fazendo a clarificação. Então essa do 75, ela vai cair para 65, até menos, depende da temperatura externa, pode cair para 50 graus. Então, nesse caso, se você já tem um segundo queimador, esse primeiro mosto manda para a panela de fervura, liga a chama na panela de fervura e ela vai aquecendo, e quando você terminar a lavagem, a água, o mosto que está na panela de fervura já vai estar quente, já vai estar 100 graus Celsius. Então, beleza, mandou o mosto para a panela de fervura, eu não vou fazer essa etapa, está em cinza claro aqui. Eu vou mandar para a panela de fervura e vou deixar lá na panela de fervura esperando, porque eu não tenho um segundo queimador. Então, vamos para a parte... Então, a gente vai para a etapa 17. A gente está lá com a cama de grãos agora, cheia de açúcar. Já tirou o primeiro mosto dela, mas ela está cheia de açúcar. Então a gente está com a água de lavagem quente. Adiciona a água de lavagem. Depende da técnica que você vai utilizar, mas a técnica que a gente vai utilizar aqui é o batch sperge. Abre a válvula, ele vai passando, vai lavando. E aí deixa escorrer, dá uns 10 minutos para escorrer tudo. E aí vai estar todo esse mosto ali na panela de fervura.
Anota o início, anota o fim. Aqui, ó, muito importante. Agora que você mandou todo o mosto para a panela de fervura, anota o volume que tem na panela de fervura e anota a densidade que está na panela de fervura. Usa o refratômetro ou o densímetro. Se for usar o densímetro, é importante reduzir a temperatura para 20 graus Celsius. No refratômetro, dá uma gotinha ali, só soprar, ela já reduz porque é uma gota só. Então, isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir fazer depois, então, a correção da nossa eficiência e ajustar o equipamento, reajustar o equipamento de braçagem. Início da fervura, começo, fim, adições de lúpulo, faz as anotações aqui, se for o caso, igual o malte, se você quiser ter um controle certinho, né? Porque lúpulo ainda mais difícil de pesar que o malte, porque o lúpulo ele é pouca coisa, então vocês vão ver, eu vou colocar ali 20 gramas, às vezes dá 20 gramas ponto 1. Aí eu tiro um pellet e dá 19 ponto alguma coisa. Então, se você quiser ter algo mais preciso, anota aqui quanto você colocou e o alfa-ácido do lúpulo naquele dia, na embalagem do lúpulo que você usou. O alfa-ácido que dá ali na receita é um alfa-ácido que ele é um alfa-ácido médio. Ele normalmente representa bem, mas pode ter safras que dá desvio grande. Então, anota o alfa-ácido do lúpulo que você utilizou aqui. Cuidado com o hot break. O hot break é quando sobe e faz o boil over, né? Sobe aquela espuma, igual quando a gente ferve leite. Então toma muito cuidado com o hot break, porque o moço ele pode subir e transbordar. Abaixa a chama quando estiver quase chegando na fervura. Passa a pá ali se for necessário, dá uma quebradinha na espuma. Só uma atenção, cuidado com o hot break. Fica bem atento quando vai começar a ferver. Não sai de perto da panela quando vai começar a ferver, certo? As adicções. Deixa eu arrumar aqui, que adicção é vício, né? Onde que está o início da fervura? Aqui, 19, início da fervura. Eu tinha falado disso? Tá, tudo bem. Faça as adições de lúpulo conforme a receita. Anota aqui os lúpulos, tudo que você fez. Faltando 5 minutos para o fim da fervura, se você usar chiller de imersão, coloca o chiller de imersão ali, porque o chiller de imersão ele já vai sanitizar. Então, no finalzinho coloca, finalizou a fervura. E agora, se for o caso, faça as adições de lúpulo pós-fervura, faça o whirlpool, e aí existem N técnicas de whirlpool. Normalmente as técnicas de whirlpool, modernas, elas são feitas a quente, então você pega ali, faz o redemoinho, deixa tanto tempo parado, 20 minutos parado, ou já manda abaixar a temperatura, e aí anota aqui também o início e o fim do whirlpool. Tudo parâmetro de controle, tudo parâmetro que vai servir para melhorar a cerveja as próximas cervejas que você for fazer. Aqui eu coloquei para ter anotação, mas aqui não tem anotação não. Agora, a fervura é sempre aberta, mas terminou a fervura, você pode tampar. Inclusive, é adequado tampar, porque vai evitar cair sujeira dentro da cerveja. Porque agora tem o passo 17, que está em vermelho, cor de sangue aqui. Redobre o cuidado a partir de agora. Tudo que o mosto frio tocar vai contaminar a cerveja. Tudo que o mosto frio tocar tem que estar sanitizado, tem que passar álcool 70 ou outro sanitizante. Então, a partir de agora é risco biológico real. Até aqui tudo era simples. Não precisa, podia, ó, assim, sendo bem sincero, você podia pôr a mão no moço que não ia contaminar a cerveja. Não teria problema. Passou pela etapa de fervura, 1 hora, 100 graus, mata praticamente tudo. Sobra algumas bactérias extremófilas ali que não são o menor problema na cerveja. Então a cerveja ela vai estar praticamente 100% sanitizada ao fim da fervura. Mas depois não tem mais nenhuma etapa que vai salvar ela. O que encostou ali dentro pode gerar contaminação. Então, tudo. Seja a pessoa mais chata do mundo a partir de agora. Essa é a etapa que vai determinar a produção de uma cerveja boa ou ruim. Porque até agora você está aqui com mosto açucarado e a levedura sabe atuar nesse mosto açucarado. Se entrar outro micro-organismo ali dentro, quem vai fermentar é o outro micro-organismo. E ele pode ele pode ser mais rápido que a levedura, ele pode atuar nos subprodutos da levedura. Então, cuidado, cuidado, cuidado a partir de agora. Não vale a pena falar mais uma vez, né?
Agora a gente está com o mosto frio, vai passar para o fermentador. Certifique que o fermentador, inclusive a torneira do fermentador, mangueira, airlock, conexão, está tudo limpo e sanitizado. Você vai pegar o fermentador, seu balde fermentador, vai lavar com uma esponja com a parte amarela ali para não riscar. Não pode riscar porque todos os riscos são lugares que podem ficar bactérias ali protegidas do sanitizante. Então vai limpar com a parte amarela da esponja, com a parte não abrasiva. Vai limpar primeiro com sabão, vai enxaguar bem e aí vai borrifar álcool 70, vai jogar álcool 70, no caso fermentador, se for levinho, balança, deixa 10 minutos agir. O álcool ele tem um tempo de ação para chegar na sanitização máxima dele de mais de 10 minutos, então deixa o álcool 10 minutos agir em tudo que vai passar cerveja a partir de agora. Tudo bem? Olha, a partir daqui é tudo etapa crítica, tudo etapa realmente crítica. E aí, beleza. Você agora, com muito medo, vai fazer tudo certinho, vai tomar o maior cuidado do mundo, vai passar álcool em tudo na sua mão, não vai deixar ninguém ali. Agora não é hora de chegar ninguém perto, é o cervejeiro com a sua cerveja e pronto. Então, quando o mosto estiver frio, passa para o fermentador, faça a aeração com dispersor, O2 puro ou agitando o balde. Tá aqui, ó, cinza clarinho, que eu não vou fazer a aeração nessa primeira cerveja. Eu vou estar usando uma levedura da Fermentes de primeira geração. Ela é uma levedura que supostamente não tem a necessidade em primeira geração. E eu falo primeira geração porque a gente pode reutilizar a levedura depois. Se a gente for fazer reutilização, isso aqui é mais que fundamental. Mas, levedura de primeira geração, eu não vou fazer oxigenação. Então tá aqui, ó, cinza clarinho. Mais uma vez, com cuidado, ó, agora com cuidado, porque tudo pode ser um ponto crítico de controle. Afira e anote o volume e a densidade pós-fervura. Na verdade, você poderia ter feito isso aqui e seria muito melhor ter feito isso aqui antes de esfriar, né? Eu vou até jogar espaço para trás quando mandar essa tabela para vocês. Porque pode ser, né? Aqui, o volume depois da fervura realmente vai ser o mesmo daqui. Aqui a gente ainda vai, se a gente passou para o fermentador, a gente vai ter perdido o trube. Então isso aqui a gente vai jogar para trás ali para não ter nenhum problema. Adiciona a levedura, sanitiza o pacotinho de levedura, sanitiza a tesoura que você vai cortar, sanitiza tudo. Fecha o fermentador, coloca o airlock. Essa parte aqui a gente não vai fazer no primeiro vídeo, essa parte é a parte fria. A gente termina aqui o dia da abraçagem. Na verdade, a gente termina aqui o dia da abraçagem, tudo certinho, termina aqui. Então, limpa os equipamentos de abraçagem, é muito fácil limpar no primeiro dia, puro açúcar, a maior parte sai com água pura, então é bem fácil limpar, vai formar uma borra marrom da evaporação ali na panela de fervura, ela você vai passar a esponja, vai tirar com a esponja, fácil, fácil, descarta o malte na terra, descarta o lúpulo na terra, pode servir de adubo, é o que eu faço normalmente. E aí, parte fria. Ajusta a temperatura de fermentação conforme a receita. E isso aqui a gente vai deixar para quando a gente for falar da segunda parte, que é a parte fria e a parte do recraft. Beleza? E a gente vai fazer essa aula de novo mostrando como que dá para fazer isso no Brewfather.